Sua ira pode até ser justa, mas a forma que você vai agir depois dela tem que te remeter a cuidados para não ser um crente pecador. É isso, pessoal. Vamos falar sobre ira. Existem emoções que chegam silenciosamente. Tristeza, entra devagar, o medo, às vezes aproxima-se aos poucos e vai crescendo. Mas a ira não chega devagar. A ira geralmente ela vem de uma explosão. Ela chega batendo a porta e arrebentando com tudo. Nós vamos tratar aqui sobre Efésios. Efésios 4, versículo 25 ao versículo 32. O texto-chave que nós vamos abordar: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O cristão deve lidar biblicamente com a ira. A ira, ela pode surgir no coração, naquele primeiro momento, sem necessariamente ser um pecado. Porém, quando ela é alimentada, programada ou usada pela carne, ela se transforma em um pecado e abre espaço para a atuação do inimigo. A ira, ela altera o coração, altera a sua respiração, muda seu tom de voz. Ela prepara palavras antes que a sabedoria tenha tempo de examiná-las. E quando nós percebemos, nós não estamos apenas sentindo alguma coisa. Nós estamos falando coisas, tomando decisões, estamos ferindo pessoas que amamos e estamos construindo argumentos para justificar aquilo que estávamos fazendo. O motivo de nós termos nos irados. Mas eu tinha razão. Eu estava defendendo, era correto. Foi ele que começou. Até Jesus ficou irado. Tá vendo? A causa aparentemente justa não transforma automaticamente a nossa ira em uma ira justa. Moisés ele estava cercado por um povo rebelde, mas a rebeldia do povo não santificou a reação que ele teve ao bater na rocha. Jonas conhecia a santidade de Deus, mas sua ira nasceu porque Deus demonstrou misericórdia para aquele povo de Nínive. Caim, indignado, sua ira escondia inveja, orgulho, resistência à correção de Deus. Então, a pergunta não é: eu tinha motivo para ficar irado. A pergunta mais profunda é: o que aconteceu dentro de mim depois que a ira chegou? Há dois erros que nós precisamos evitar. O primeiro erro é pensar que toda ira humana é automaticamente justa quando nós estamos na posição de estar defendendo uma causa correta. O segundo erro é concluir que qualquer sensação de ira já é um pecado por si só. Efésios 4:26, ele não nos permite aceitar nenhum desses dois extremos. Paulo descreve: irai-vos e não pequeis. Se eu não estiver enganado, isso aí está baseado lá em, acho que é Salmo ou é Provérbios 4. Você dá uma verificada aí. Não sei dizer não, realmente não sei dizer. Dá uma olhada lá. Paulo, ele reconhece que a ira ela vai surgir, contudo ele estabelece um limite. A ira ela pode chegar, mas ela não pode te dominar. Lá no contexto da carta aos Efésios, dentro do contexto, tem três partes, nos três primeiros capítulos lá de Efésios, apresenta aquilo que Deus fez por nós. Nós fomos escolhidos, nós fomos redimidos, nós recebemos o perdão pelos pecados, somos salvos mediante a fé. Em Efésios 2,
Cristo nos declara que derrubou a parede que separou entre ele e nós. Criou uma nova humanidade. E nos 3 últimos capítulos, Paulo ensina que aqueles que foram alcançados por essa graça devem viver. Então, tem uma ordem importante. Controlem a ira para que Deus os salve. Paulo não diz isso. Paulo diz, porque vocês foram salvos, reconciliados e perdoados em Cristo, agora vocês têm que viver de forma diferente. Vocês têm uma nova identidade. Eu tive essa semana aí tirando uma nova identidade em um outro país. Então, é um processo demorado, doloroso, dá trabalho. Então, Paulo está te convidando a buscar essa nova identidade. No capítulo 4, Paulo também diz, despojai-vos do velho homem, revesti-vos do novo homem. E ele começa a fazer várias comparações. Se antes você roubava, agora você não rouba. Se antes você, falava alguma coisa que não era verdade, agora fale a verdade. Entendeu? O velho homem aumenta a amargura, mas o novo homem perdoa como foi perdoado. Então, é nesse contexto que Paulo apresenta, irai-vos, mas não pequeis. Portanto, essa passagem não é apenas uma orientação sobre temperamento. Ela faz parte da descrição da nova vida que o Evangelho produz. O primeiro ponto é que a ira, ela pode surgir, mas ela não tem que te governar. Irai-vos e não pequeis, ela faz uma distinção entre a experiência da ira e que o pecado pode nascer dessa ira. A ira pode funcionar como um alarme moral. Quando você vê uma criança maltratada, te dá aquele ranço. Ou uma pessoa idosa, quando uma verdade que está sendo falada é distorcida, um inocente é condenado, ou o nome de Deus é tratado de desprezo, isso ali te dá um ranço dentro. Então, isso aí é justo, a ira dessa daí é justa. Por quê? Porque você está em situações que elas te indignam, que elas estão sendo exploradas de forma errada, e elas te deixam indignados. Então, mas o que vem acompanhado depois dessa ira é o que vai definir se a sua ira está caminhando para o lado do pecado ou não. Veja Jesus Cristo diante da dureza do coração. Jesus lá em Marcos, capítulo 3, versículo 5. Ele ficou indignado com os líderes religiosos. Entretanto, o texto também acrescenta que ele estava condoído com a dureza do coração deles. Em Jesus, a indignação e a compaixão não eram inimigas. Ele se indignava com o pecado, mas não sentia prazer na destruição do pecador. Jesus, ele é o único homem cuja ira foi sempre, declara essa coisa aí, sempre, decora, sempre perfeitamente santa. Ele conhecia todos os fatos, ele conhecia os corações, conhecia perfeitamente a vontade do Pai. Nunca exagerou, nunca interpretou equivocadamente, nunca reagiu por vaidade, nunca buscou uma vingança pessoal. Nós somos assim? Nós não somos assim. Embora possa existir indignação humana legítima, nós devemos desconfiar profundamente de nosso próprio coração. Então, quando a ira surgir, pergunte apenas o seguinte: o que a outra pessoa fez? É isso que você deve perguntar? Você deve perguntar o que exatamente foi ferido dentro de mim. Não perguntar o que é que a outra pessoa fez, mas o que exatamente foi ferido dentro de mim. Foi a santidade de Deus,
foi uma pessoa vulnerável, foi a verdade, foi meu orgulho, foi a minha imagem, foi minha vontade de ser controlador. Tem inúmeros exemplos que podem te levar a você perguntar. Então, às vezes dizemos: estou irado porque houve uma injustiça. Mas a verdadeira ferida foi outra. A pessoa não me tratou como eu achava que deveria ser tratado, que eu merecia. Nem toda ira, ela utiliza uma linguagem religiosa e nem nasce da motivação santa. A ira, ela pode ser apenas um alarme. Os alarmes, eles podem disparar indevidamente. Às vezes, quem possui carro, possui moto, vê que seu alarme já disparou indevidamente. Da mesma forma é a ira. A ira é um alarme que pode disparar indevidamente. Por isso ela precisa ser examinada pela palavra de Deus. Segundo ponto. Quando é que a ira se torna pecaminosa? Quando ela está no controle. Paulo não diz apenas irai-vos. Ele diz não e não pequeis. Existe então um delimitador, existe uma fronteira. A ira se torna pecado quando ela deixa de ser uma reação submetida a Deus e se transforma no instrumento da carne. A ira se torna pecaminosa quando ela nasce da motivação errada. Gênesis 4, Caim apresenta uma oferta. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não agradou-se da oferta de Caim. Tive que dar uma pausa aqui, vamos lá. Gênesis 4, Deus, ele aceita a oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. O rosto de Caim descaiu e ele se irou. Deus pergunta: por que andas irado? Deus não faz a pergunta porque desconhecia a resposta. Deus estava chamando Caim a examinar seu próprio coração. Então, quando você se irar, escuta Deus no teu ouvido dizendo: por que estás irado? A ira de Caim não nasceu pelo zelo pela justiça, do seu zelo pela justiça. Ele nasce como orgulho ferido. Caim não queria se arrepender. Caim não queria corrigir sua adoração. Caim não queria reconhecer seu erro. Ele preferiu transformar o seu irmão no alvo de sua frustração. A ira não provém de um arrependimento frequente. Ela procura alguém para punir, alguém para culpar. A ira é minha e eu boto em quem eu quiser, né? O pessoal diz que o pecado é meu e eu coloco em quem eu quiser. Então, talvez a pessoa que recebe nossa ira nem sequer é a verdadeira origem da nossa frustração. O homem é humilhado no trabalho e chega em casa gritando com a esposa. A mulher está sendo ferida e descarregada sem ter nenhum motivo. Aí depois a mulher chega, já recebeu essa bagagem do homem, descarrega nos filhos. Então, o pai está frustrado consigo mesmo, mas trata a família como se todos fossem responsáveis pelo seu fracasso. Meu irmão, seja sincero. Isso já aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. De eu ter algum problema no trabalho e vim descarregar. Ninguém podia chegar perto de mim. Isso é ira pecaminosa. É uma expressão descontrolada. Vamos lá em Números, quando o povo de Israel começa a murmurar. Moisés tinha motivos para estar cansado, havia suportado anos de reclamação, incredulidade, rebeldia.
Deus ordena, fale a rocha, Moisés. Contudo, Moisés faz tudo errado. Ele fere a rocha. O povo estava errado, mas isso não tornou a reação de Moisés correta. Deus, ele afirma: Moisés, você não me santificou diante dos filhos de Israel. Isso aí é uma advertência séria de Deus para Moisés. Nós podemos estar certos sobre o pecado do outro, mas errado na maneira como nos iramos, na maneira como nós tratamos a outra pessoa. Nós podemos defender uma doutrina que nós cremos que é verdadeira, com um espírito arrogante, meu povo. Podemos corrigir um erro usando as palavras que destroem. Podemos exigir justiça enquanto alimentamos o prazer de humilhar o outro. É muito complicado. Muito complicado. A ira se torna, decore isso aí. A ira se torna pecaminosa quando procura vingança. Romanos 2,19: não vos vingueis a vós mesmos. A justiça pertence a quem? A justiça pertence a Deus. Isso não significa que os crimes devam ser ignorados. Não significa que as autoridades não devam agir. Não significa que uma pessoa deva permanecer exposta ao seu agressor. A justiça deseja que o mal seja interrompido. A justiça pode ser firme e mesmo assim permanecer debaixo do governo de Deus. Quando alimentamos fantasias sobre a humilhação dos outros, desejamos secretamente a sua destruição, quando sentimos prazer na queda, a ira atravessou essa fronteira e se tornou pecado. E como pecado, isso pode dar lugar ao diabo. É o que Paulo diz. O inimigo, ele vai trabalhar com essa divisão, ele vai trabalhar com a acusação, com a mentira, com a destruição. Ele vai utilizar a ira como uma ofensa de amargura, como uma divergência, uma inimizade. Vai utilizar a ira numa mágoa, numa discussão. Ele vai sussurrar no teu ouvido: você nunca vai perdoar. Essa pessoa precisa pagar. Precisa. Ele continua te lembrando que essa é a única forma de você se proteger. Perdoar significa que o erro não foi grave. O inimigo vai te falar isso, vai sussurrar. Mas o perdão bíblico não diz que o pecado não foi grave. O perdão, ele reconhece o pecado. E o pecado é tão grave que ele exige a cruz de Cristo. Perdoar também não significa remover de imediato as consequências, não significa abolir limites. Pelo contrário, quando você perdoa, você pode até colocar determinados limites, dependendo da situação. Não é aquele esquecimento. Não significa voltar de imediato lá para trás, para a situação anterior ao abuso. Não significa impedir a atuação das autoridades. Perdoar significa renunciar à vingança pessoal e entregar o juízo final a Deus, Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Talvez exista alguém em seu coração que só em você lembrar do nome altera o teu semblante. Talvez você esteja conversando normalmente, mas aquela pessoa mencionada levanta algo dentro de você. Talvez você diga que já perdoou,
mas ainda sente prazer quando algo ruim acontece a essa outra pessoa. Talvez você não deseje reconciliar. Meu irmão, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê ao inimigo um quarto dentro do seu coração. O Evangelho, ele não apenas nos ajuda a controlar a ira, ele ajuda a transformar nosso coração. Que Deus te abençoe, que essas palavras sirvam para você que está nessa situação de ira, e que você não peque. A ira, ela pode ser justa, mas o entorno pode te levar ao pecado. Deus te abençoe, meu irmão.